O meu nome completo é Belém Bortolo Túlio. Nascido em 1943, fiz agora dia 8 de novembro 74 anos. Sou descendente de italiano, os meus avós vieram da Itália diretamente. O avô por parte do pai veio com 8 anos, por parte da minha mãe com 12 anos. Os meus avós vieram o avô por parte do pai veio de Gênova e por parte da minha mãe de Vêneto. Os nossos nonos, eles contaram que vieram de lá. Assim que chegaram aqui com o navio, eles pararam em Morretes, porque era mais fácil aí, que desembarcou em Paranaguá, então Morretes. Daí conta meus avós, mais os nossos tios, que eles pararam, que nem o meu sogro, ele trabalhou para abrir a estrada de ferro na época, ele era jovem, porque ele veio, né, mas com as pessoal que abriram a estrada de ferro, ele trabalhou muito na picareta, abrindo na picareta e vieram. Daí quando eles chegaram em Morretes, diz que deu a malária. Então muitos deles fugiram de lá, vieram para cima, que vieram aqui em Curitiba, que chegaram aqui em Santa Felicidade. E aí acharam aqui uma velha que se chamava Felicidade, e ela doou terreno da igreja, ela doou muitos terrenos aqui, e que ela tinha uma quantidade muito grande de terra, e ali eles começaram a plantar e se estabeleceram nos cantinhos com pouco dinheiro que iam conseguindo, né? Aí eles, eu acho que foram aprendendo com os filhos que foram nascendo. Acho que com o convívio assim deles, foram aprendendo, mas que nem minha mãe, por exemplo, ela falava 10 palavras em português e o restante em vêneto. Então até eu chamava atenção, né? Eu dizia, mãe, não fala assim, porque eles pensam que a senhora está falando mal deles, né? Porque ela voltava para o vêneto. O costume dos antigos que era assim. Depois nós fomos perdendo, daí eles foram se indo. Então a gente estrala um pouquinho o vêneto. Quando a gente se encontra com os amigos ainda aí de 70, 80 anos, a gente, mesmo no coral, coisa assim. Então, mas senão, tá sumindo. Então a gente luta para manter a tradição, segurar o italiano ali e tal, as musiquinhas italianas. Daí nós temos um maestro, então ele é um pouquinho mais moderno. Então há uma dificuldade muito nos certos componentes nossos, porque eles não querem aquela tradição ainda, que mude muito a tradição do italiano. Nós cantamos as músicas todas em italiano, tem algumas em português, mas a maioria em italiano, ou então, se for em música de missa, em latim. Em latim também, é muito usado o latim no nosso coral, com as músicas que cantamos de missa. Mas a gente luta para que não caia essa tradição do coral folclórico italiano de Santa Felicidade. Os avós, a minha mãe, estrelavam muito o vêneto. O vêneto era a língua mais usada que tinha aqui na época. Então tem uma porção de coisas que o italiano mesmo não consegue, não é bem o italiano da Itália, ele já tem um dialeto aqui. Já vem com a mistura de dialeto aqui. A gente entende todo o italiano, a língua italiana e tal, mas tem muitas coisas, os objetos aqui, parece que era tudo por, tipo um apelido até, porque o tal do panaro, a vasca, que é o tanque de lavar roupa, o que mais tinha assim como a fontana, que era a fonte onde lavavam roupa, porque não tinha, antigamente
era tudo com fontes. Então tinha aquela tábua de lavar roupa, que é a esfregadeira, que é de lavar roupa. Então os avós iam diretamente, os avós, tios, tudo, se usava muito, porque era um olho d'água que nascia, então formava uma fonte, de uns 3 metros quadrados, coisa assim, e lá eles punham o tal do navelo, que é o invênito, ou a esfregadeira, né? E lá lavavam a roupa. E o sistema de lavar roupa era interessante, porque molhava, passava o sabão, aquela coisa, depois não batia com a roupa no tal da esfregadeira, acho que para sair a craca, a sujeira que estava, né? Mas e nós que era criança, nós ficávamos olhando aquilo, mas por que tanta batida assim? E as nossas nonas lavavam dessa maneira. Depois a mãe ainda usou muito depois, e a mãe morreu com 81 anos, e usou muito essa parte. Depois sim, daí foi modernizando um pouco. Daí na tal da vasca, que é o tanque de lavar roupa, né? Que nós, o Vêneto, era a vasca. Puxava a água do poço e punha porque todo italiano aqui daí usava muito a água do poço depois. Às vezes para você tem que falar de alguma coisa que está acontecendo e que você não quer que o outro ouça, então a gente fala. Apesar de que meus filhos, eles entendem um pouquinho ainda, mas a gente fala, dá uma beliscada no Vêneto só para eles não descobrir. Que nem os netos nós falamos o Vêneto, guarda aquele, guarda, atenta, porque senão ele vai falar qualquer mestiero, não sei o que e tal. Então daí eu já dou a estraladinha de Vêneto, e no meu serviço, com meu filho, se eu estou trabalhando, é lógico, às vezes a gente vai falar do que está acontecendo com a pessoa, então eu dou uma estraladinha em Vêneto para ele. Ele não fala, mas ele entende tudo. E a gente usa o Vêneto assim. Ou então quando me encontro com o Bepite Toaldo, né? Então a gente fala, mas estrala barbaridade, mesmo no coral lá. Assim, quando às vezes a gente faz a janta, e o almoço que a gente faz lá para a gente, dos componentes do coral e coisa assim, então ele vem, mas ele fala tudo o Vêneto. Aí é a hora que nós se abrimos tudo para isso. Que l'altro, che piace questo, che piace quello, tá atento, não estás passando il preço, né? Quando eu quero conversar alguma coisa com a minha mulher, que não quero que eles descubram o que eu estou falando, aí eu estralo o Vêneto lá, meio mal, mas eu estralo ele e nós dois se entendemos.